só, o mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A meta estimada da Organização Mundial da Saúde é de que até 2025, pelo menos 50% das crianças de até 6 meses sejam amamentadas exclusivamente. E a expectativa é que esse índice chegue a 70% até 2030. O Ministério da Saúde ainda reitera que a amamentação é a forma de proteção mais econômica e eficaz, estimando que é capaz de diminuir em até 13% a mortalidade das crianças menores de 5 anos por causas preveníveis. Mas muitos são os mitos sobre a amamentação. E hoje a médica ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana, doutora Carolina Maria Cursi, vai contar pra gente alguma desses mitos e verdades. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu acho tão importante a gente falar sobre esse assunto, não só em agosto, né? Com toda certeza. Mas, num geral, porque eu acho que por muitos anos as mulheres elas tinham até uma vergonha, né, para falar de amamentação, uma certa culpa de amamentar os filhos, até uma coisa meio cultural que a gente sabe também. E hoje a gente vê a importância para a mulher e para a criança sobre isso, né, doutora? Eu acho que a oportunidade que a gente consegue de explicar, né, de uma maneira muito amorosa, de uma maneira muito tranquila, que a amamentação é uma mão dupla, né? Você traz benefícios para o seu bebezinho e traz benefícios para a mamãe, né? Mas vale ressaltar também, né, que assim, a gente precisa entender que há casos muito específicos, e são poucos, das mamães que não conseguem amamentar. Então a gente também não está colocando na cruz. Exato. A maternidade já é tão difícil, né? Então a gente tem que passar pelo processo do pré-natal, as expectativas do parto, a recuperação do pós-parto. Então a gente não vem para crucificar. O que a gente quer é uma oportunidade para aquela mulher que fala, poxa, eu vou me render à amamentação, eu vou procurar um profissional, eu vou aprender sobre amamentar, eu vou me dedicar. E se não der, tá tudo bem. É isso que essa que é a minha bandeira. Se a gente conseguir fazer você aumentar, nem que seja 15 dias, um mês com o seu bebezinho amamentando, a gente já está muito feliz. Não deu, sem crise, sem culpa, sem ficar, né, com o chicotinho estralando e se judiando cada vez mais. E, doutora, existem casos em que as mulheres realmente não podem amamentar, né? Quais são esses casos? São pouquíssimos casos. Então, tem algumas doenças, então, como o HTLV, hepatite B, hepatite C, não a B, desculpa. Então, são algumas doenças sorológicas. Então, por exemplo, um HIV, onde a carga viral está descompensada. E a gente sabe que hoje em dia isso já está mais sob o controle, né? Então, é muito mais difícil. Uma mulher hoje com soro positiva, quando ela vai engravidar, ela mede a sua carga viral. Então, assim, provavelmente se já não está mais detectável, a gente explica, né? E o que a gente sempre tem que entender? A gente tem que avaliar o risco e o benefício. Qual que é o risco? É melhor que a gente corra o risco de ter essa amamentação ou correr o risco desse bebezinho entrar num grau de desnutrição, como nos países africanos e tudo mais, onde a gente sabe que, como não existe leite fraco, é um grande mito, talvez seja melhor que ela seja até amamentada com tudo isso. E tem aquelas pacientes que, infelizmente, passaram por um câncer de mama, são sobreviventes de um câncer de mama e conseguiram gestar, ter o seu bebezinho e, de repente, não tem mais o tecido mamário, né? Então, são poucos casos muito específicos que não conseguem. Um mito aí já foi legal. Leite fraco não existe, né, Não doutora? existe, de maneira nenhuma. Não existe leite fraco. Eu tenho a mama maior, eu vou ter um leite melhor. Ou, eu sou atleta, sempre fui atleta, tinha uma alimentação muito perfeita, meu leite vai ser melhor que o seu. Não é isso. Não existe leite fraco, não existe o meu leite é melhor que o seu. Parem de apontar os dedos para as mulheres. Doutora, quando a gente fala sobre amamentação, de repente se a criança, né, é amamentada com mais um dos seios do que o outro, isso é ruim, doutora? Não é ruim, fica para a mãe, né? Fica para a mãe, porque cansa, né? E outra, o nosso lado direito jamais vai ser igual ao nosso lado esquerdo, né? Então você vê que depois quando termina a amamentação, por exemplo, se ela amamentou mais o direito, você vê que vai estar um pouquinho maior do que o lado esquerdo. Mas assim, não que faça mal de maneira nenhuma, né? Mas a gente precisa fazer com que ela amamente dos dois lados para uma melhora dela, postura, melhorar, né? É isso.
E quando a mamãe, por exemplo, está amamentando, mas descobriu uma outra gestação, ela pode continuar amamentando, doutora, ou não? Isso é um mito, né? É. Coitada dos bebezinhos pequenininhos que a mãe foi dar um irmãozinho. Meu irmão já chegou causando na minha vida. Pois é, não, pode continuar. O que a gente fala é que faça esse desmame de uma maneira mais amorosa, Tá. né? Se é bebezinho, não tem como, né? Não tem muito como você assim. Mas por exemplo, se é uma criança de 1 aninho e 4, maiorzinha, né? Não deixa para tirar da mama quando o bebê nascer. O problema é esse, né, doutora? Não amamentar, o problema pode amamentar, tá como é que eu tudo vou bem. parar, né, de uma hora para outra. Porque daí a criança vai chegar assim, poxa, chegou meu irmão, eu perdi a mamãe, agora a mamãe fica com ele no colo, então agora recentemente eu tive umas 3 pacientes que são o segundo parto comigo, né? E aí eu fiz todas essas perguntas, né? E aí, como é que foi? Porque eu realmente não proíbo de parar de... Claro, se tiver alguma intercorrência, algum quadro de sangramento, algum quadro de uma infecção, aí a gente avalia de novo o risco, benefício, e aí a gente libera ou não a amamentação. Mas aí eu perguntei, né, para minha paciente, como é que foi? Ai, doutor, ele viu eu amamentando, ficou em pé, perto de mim e pediu para experimentar. Ai, mamãe, isso não é bom, deixa para essa criança aí. Legal. Então foi de uma maneira mais amorosa, né? A gente, isso, é de uma maneira amorosa, com muita calma, né? Eu acho que é isso que é importante. Doutora, tem algumas coisas aqui que eu estou até curiosa, porque, por exemplo, a gente tem aqui a bucha, o limão, a gente já ouviu algumas vezes, né? Fala assim, olha, passa a bucha tanto tempo antes, para de repente, né, na hora que você tiver o bebê seja mais fácil. Isso é verdade? Mito ou verdade, doutora? Eu trouxe aqui para você os 3 que são os maiores mitos aí que a gente tem que tomar aí um certo cuidado, né? Acho que o top... Já acabei de escutar aqui um ufa, não vou precisar. Acho que o top maior é o da bucha, né? Então, qual que era o raciocínio? O raciocínio era assim, quando a mulher estava gestante, passa a bucha na mama, para que a sua mama já saia calejada, que ela fique grossa, e aí quando o bebezinho vier mamar, não vai te machucar, não vai formar fissura. Mas o que a gente viu? Que algumas mulheres que são até mais sensíveis, ela até entra em trabalho de parto se você estimular muito a mama durante o pré-natal. Então isso é um mito que é assim, se eu conseguir que uma mulher que esteja usando a bucha já parar de usar a bucha porque ouviu o seu programa, eu já estou muito feliz. Já tem uma então, doutora? Pronto, obrigada. É porque tá aqui no meu ouvido a nossa diretora aqui. Então não faz isso, diretora, não por favor, faça. por favor. E aí, elas costumam colocar assim, né? Vamos colocar, tá machucado? Vamos colocar o café, vamos fazer o limão. Eu quero fazer o desmame, põe limão pro bebezinho. Não faz nada, não faz nada. O segredo não existe preparo para as mamas. Não existe. O preparo é você estar com um bom profissional, tirando as dúvidas, assistindo um programa como vocês, que eu acompanho, sempre trazem profissionais de alto gabarito para falar, para orientar, para acolher. Seja acolhida e não fica aí, né? Eu tive uma paciente uns bons 3 anos atrás, que ela, doutora, pelo amor de Deus, eu preciso falar com a senhora, eu tô com um desconforto na mama. E eu sabia que ela estava no pós-parto. Eu falei, pode vir. Ela colocou uma casca de mamão, dormiu e foi no dia seguinte para mim. Ela estava toda marcada, ela estava toda queimada na mama. Então, assim, uma fissura, uma dor, uma sensibilidade que ela quis usar. A parte cicatricial do mamão piorou. Né? Então, não assim, faça, né? Não faz nada na mama, né? Cremes, nada, né, doutora? Assim, o melhor hidratante é o leite materno. Então, terminou de dar de mamar, faz a expressão, passa seu leite e, claro, eu sei que eu vou orientar é difícil, mas expõe as mamas 10 minutos no sol. Né? Mas doutora, eu moro no apartamento, o apartamento do lado, o prédio do lado é colado e tal. Então, assim, se você tiver a oportunidade só de cortar a sua camiseta e expor a sua mama 10 minutos, isso. Nossa, boa dica, doutora. O que mais nós temos aqui, doutora? Aqui eu trouxe alguns produtos para facilitar a vida da mamãe quando vai trabalhar, quando ela vai fazer, né? São as bombas, então aqui são todas bombas automáticas, elas têm para as 2 mamas, aqui para uma mama só. Aqui são os saquinhos para
guardar o leite materno de uma maneira mais prática, para assim você não precisa... Ferve o vidrinho em banho-maria, de boquinha para baixo, seca no papel toalha de boquinha para baixo. Você já tá com um bebezinho que chora, com um bebezinho que precisa tomar banho, com um bebezinho que precisa trocar fralda. Aí você precisa se preocupar com o vidrinho. Então hoje a praticidade tem os saquinhos. Legal. Aqui são os absorventes, né? Acho que toda mamãe pós-parto tem o direito, e acho que é a nossa bandeira, né? De ir fazer uma unha, sair sem aquela, né? Se sujar e ficar incomodada. Então o absorvente é aí para você melhorar essa sua saída. E a lanolina pura, que essa sim é hidratante, para você melhorar essa questão da sua fissura, a questão quando o bebezinho começa a ter a pega errado. O segredo da lanolina pura é usar o mínimo possível. Boa. Então, metade de um grão de arroz, você já cobre o bico, e é uma pomada que dura. Então, se você usar muito, o que acontece? A hora que o bebezinho abocanhar, ele escorrega. Então, é isso. Então, lanolina, bem pouquinho, meio grãozinho de arroz no bico, e não precisa retirar. Boa. Perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Dias para a doutora, vamos ver aqui, ó, que demais. Raquel Almeida, de Salvador. Boa tarde. Existem alimentos que aumentam a produção do leite materno? Sempre ouvi que o milho ajuda muito na produção. Isso é mito ou verdade? Obrigado, Raquel, pela pergunta. Boa pergunta. E aí, doutora? Vamos lá, Raquel. É o seguinte, não existe, na verdade, um único alimento que fará você aumentar a sua produção de leite. Tá. Não existe. O que existe é uma mamãe com uma boa hidratação, porque sente muita sede, uma alimentação balanceada, porque qual que é a nossa preocupação? Se eu falo para você, só o milho que aumenta a produção de leite, de repente ela não vai ter acesso ao milho, de repente onde ela está é difícil de fazer, essa mãe está sozinha. Eu vou falar isso na cabeça da paciente? Se alimente corretamente, faça uma boa alimentação, uma boa hidratação e tente dormir. A gente não está romantizando o pós-parto, eu só estou pedindo para tentar descansar. Boa, boa, doutora. Mais perguntinhas. Mais perguntinhas para a doutora. Vamos ver aqui, ó. Da Aline Isabel. Boa tarde, estou grávida de 7 meses. Quando começa a formação do leite materno? Obrigado, Aline, pela pergunta. E aí, doutora? Então vamos lá, Aline. O leite, ele não vai ser formado durante o pré-natal, né? O leite ele vai ser formado pelo estímulo hormonal depois que a gente tirar a placenta, né? Então, como Deus é muito perfeito, né, na nossa formação, na nossa criação, o bebê nasce com uma gordurinha que ele aguenta até 24 horas para ter todo esse contexto. Aí elas ficam desesperadas porque na mama sai uma gotinha e a gente fala, aquela gota é gota de ouro. Por isso, agosto dourado, a golden hour, tudo que se fala referente à amamentação é no dourado. Então, o leite materno vai ser produzido depois. Mas o que acontece com todas as mulheres? Elas vão durante o pré-natal e ficam lá, estimulando a mama, ansiosas. Será que eu vou ter? Se não ter? E aí tem uma secreção. E aí a secreção não é leite, é secreção mamária. Boa. Doutora, chocolate pode comer? Pode. Pode comer chocolate, mamães. Mas contudo e todavia, há um porém. Antigamente, né, as mulheres saíam da maternidade, eu lembro disso claramente na época da minha residência. Eu sou formada há mais de 20 anos, então assim, a gente sabia que as mamães recebiam uma lista. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E a gente sempre pensava, né, nossa, mas coitada, né, ela tá pós-parto, não pode comer nada. Então assim, o que a gente orienta hoje? Coma tudo. É muito difícil esse período. A única coisa que você vai ter que observar é como que o seu bebê reage. Boa. Então, por exemplo, no retorno de pós-parto de uma outra paciente minha, ela falou, doutora, a cebola fez a TT ter indisposição. Então, eu cortei a cebola. Entendeu? Então, é tudo assim. É claro que você não vai sentar e comer uma caixa de chocolate. É claro que você não vai sentar e tomar uma garrafa de café. Mas assim, um café com leite, uma vez por dia. Vamos deixar a vida mais leve para essa mãe. Então, porque assim, já tá tão desafiador, né, doutora? É sobre isso. Tem mamães perguntando sobre a camomila, se ela também pode ajudar um pouquinho na cicatrização ou na hora que dói um pouco o peito ou não, doutora? Pode ajudar. Ela vai ter realmente esse efeito refrescante, né? Qual que é a minha preocupação? A camomila hoje que a gente tem aí sendo vendida, né, nesses chazinhos, não
Não é é mais mais camomila. camomila. Muito bem, Ai, então você que entendeu o triste. raciocínio. Então, se for uma camomila, que ela conheça a procedência, que ela consiga fazer numa alta concentração esse chazinho, com toda certeza pode usar, mas a lanolina pura, com toda certeza vai ser infinitamente melhor. Doutora, a senhora é maravilhosa. Muito obrigada. Volte mais vezes, porque À é sua tão gostoso disposição. a gente falar com as À sua mamães que estão em disposição. casa. Elas são cheias de dúvidas e muitas vezes elas se sentem sozinhas, né? Embora Claro. elas estão muito bem acompanhadas, mas é tanta coisa na cabeça da Exato, mamãe. exato. Então, você que é mamãe, continue mandando pergunta. A doutora vai voltar mais vezes para conversar com vocês, combinado? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Maravilhosa. Obrigada do convite. Muito obrigada. Você de casa, aproveita para seguir a doutora na internet, @doutora_Carolina. Fala Cursi mesmo, Isso, doutora? Cursi. Carolina Cursi. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até a próxima.